Olá pessoal, estamos aqui mais uma entrevista no nosso canal Recursos Humanos 4.0, dessa vez conversando com Dorian Bachmann. E quem é o Dorian Bachmann? Dorian Bachmann é graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Paraná. Ele tem um MBA em Gestão de Negócios pelo COPEAD, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e um MBA em Tecnologia da Informação pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhou em empresas como IBM, Petrobras, Urbis e atualmente é sócio-diretor da Bachmann e Associados. Tudo bem, Dorian? Olá, professor Humberto. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Me fale aí um pouquinho da Bachmann e Associados. Nós somos uma empresa um pouco original, né? Nosso trabalho não é muito comum. Nós somos especializados em indicadores de desempenho. Nós ajudamos as empresas a escolher os indicadores mais adequados para fazer uma avaliação contínua, permanente da gestão da empresa. Então, no caso, por exemplo, de um RH, pode ser um indicador de rotatividade e a gente acaba sugerindo que mude para, por exemplo, a rotatividade voluntária. Uma empresa industrial, a gente pode avaliar, por exemplo, orientar que avalie a eficiência térmica de determinado dispositivo. Então, nossa especialidade é a escolha dos indicadores, a forma de mostrar e calcular esses indicadores para favorecer uma análise que leve a maior produtividade, a um melhor desempenho da organização. Então, isso tem, eu diria, tem muito a ver com nossas aulas que eu estou postando nesse período agora sobre People Analytics. Com certeza, eu tenho acompanhado, né, e aliás, muito interessante. E o assunto está muito vinculado realmente àquilo que a gente faz, porque um dos nossos trabalhos é o benchmarking de indicadores de recursos humanos, que a gente já faz aí há 12 anos no Paraná. Então, nesse trabalho, nós ajudamos as empresas a calcular os indicadores clássicos de RH, né, horas extras, percentual de terceirizados, como referência para que eles possam fazer a gestão. E isso, na verdade, é uma forma de fazer People Analytics. E no momento que está trabalhando com indicadores, está trabalhando com informações relacionadas a pessoas, você está fazendo People Analytics. Então, só para deixar claro, pessoal, a empresa do Dorian não trabalha somente com People Analytics. Ela trabalha com dados em geral. E People Analytics é um dos segmentos que a empresa trabalha. Estou certo, Dorian? Perfeito. E é importante também lembrar, que o nosso canal Recursos Humanos 4.0, é importante deixar claro que ela faz há 12 anos, né, Dorian? O benchmark do RH. Perfeito. Da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná. Nós colecionamos informações em torno de 200 empresas, né, e apresentamos relatórios comparativos em que, por segmento de negócio, né, por porte, por região, de maneira que as empresas podem encontrar resultados de outras organizações semelhantes para saber se naquele indicador elas estão com resultado bom, ruim ou mais ou menos. Uma coisa que eu falei já há algum tempo, que o pessoal da área de RH, e eu inclusive, até porque eu tenho 40 anos de RH, então jamais me colocaria fora disso. Tem uma tendência muito forte a trabalhar mais com a parte subjetiva, a parte comportamental, né? E eu queria ver com você a importância dos dados para a tomada de decisão em RH. Na verdade, o RH já trabalha bastante com dados, mas parece não ter uma consciência muito forte disso. Quando o RH faz, por exemplo, uma pesquisa de clima, ele acaba colocando lá que 80% dos empregados estão satisfeitos. No semestre seguinte, ele leva à diretoria um resultado melhor, de 85% dos resultados dos empregados satisfeitos. Esse tipo de forma de mostrar resultado, de analisar resultado, já é uma transformação daquilo que é subjetivo em algo mais objetivo. Então, não é tão difícil fazer a transição, até porque o RH já em alguns momentos faz isso. Mas, realmente, em outros, ele fica prejudicado. É comum a gente ver em reuniões de diretoria ou de nível mais alto das organizações que o RH fique meio deslocado, porque as outras áreas, seja produção, finanças, contabilidade, vendas, marketing, elas apresentam muitos resultados numéricos, muitos gráficos, os resultados são bastante
bastante tangíveis, quantificáveis, e essa é a linguagem que a diretoria fala. E o RH chega nessas reuniões com uma forma diferente de apresentar. São alguns slides, algumas conversas, isso foge dessa relação, ou pelo menos essa linguagem comum desse grupo. Então, uma grande vantagem do RH é adotar uma abordagem mais numérica, mais objetiva, é esse diálogo com o pessoal que ela precisa ter para realmente virar efetivamente um RH estratégico. A outra vantagem, que na verdade me parece a mais importante, é que ela vai conseguir fazer a melhora de seus processos de forma mais eficaz. Porque, por exemplo, ela está melhorando um processo de recrutamento e seleção, mas você não sabe o quanto aquelas ações que você tomou foram efetivas para a melhora do processo. Se você entende que tem um indicador que está medindo a evolução, a qualidade desse teu processo, e esse indicador está crescendo ou reduzindo conforme for a conveniência, você sabe que você está tomando as ações na direção certa. Se o indicador, esse número bastante absoluto, bastante exato, que dá uma referência ao processo, ele não mostra isso, você vai buscar um outro caminho. Então, o uso dos indicadores, dos números, da objetividade para essas coisas mais subjetivas, ela pode impactar muito positivamente o RH. Comecei a falar mais a linguagem dos dados para a diretoria, e eu posso dizer para vocês, para meus ouvintes aí, que vale a pena apresentar dados. Eu diria que 90% dos projetos que eu apresentava, embasado em dados e mostrando os ganhos que a empresa poderia ter, ou a redução de prejuízos ou problemas que a empresa tinha, foram aprovados. Uma coisa que eu tenho notado, e que eu criei um apelido para isso, é a síndrome da quantidade de dados. O que é que eu quero dizer com isso, Dória? As pessoas querem ter o dado, mais uma separação do dado, mais um subdado, mais um outro dado extra. E eu queria que você elaborasse um pouquinho mais sobre isso, sobre a importância de você ter um número razoável de dados, mas o cuidado que a gente tem que ter com essa síndrome da quantidade. O pessoal costuma associar que a necessidade de trabalhar com dados significa trabalhar com muitos dados. A presença das ISOs, que também levaram a orientações do tipo, precisa ter um indicador para cada processo, e cada pessoa tem que ter 3 indicadores, também acabou empurrando as coisas nessa direção. Mas a realidade, quando a gente vê como funcionam as empresas que dão resultado e compara com as que não dão, não é tanto a quantidade de dados, mas a qualidade da análise feita sobre os dados. Então, às vezes, é preferível ter menos dados e fazer uma análise bem feita do que ter muitos dados que às vezes até dificulta fazer análise. Obter dados é um processo caro. Guardar dados é um processo caro. Não tanto pela tecnologia, porque hoje simplificou muito, mas você vai ter que escolher o que fazer com os dados. E aí entra pessoas e o recurso mais caro das pessoas, que é pensar para escolher entre uma coisa e outra. Então, o ideal realmente é planejar o que se pretende fazer, quais são os resultados que são relevantes, e concentrar a busca dos dados para gerar informação especificamente para atender esses resultados que são importantes. Esse é o ponto principal. Então, quando se fala em quantidade de dados, dá a impressão sempre que quanto maior a amostra, mais seguro se está. Mas, às vezes, uma amostra relativamente pequena, rápida de se conseguir, você, de repente, entrevista poucas pessoas, ao invés de todo mundo dentro da empresa, você consegue colher as informações num nível suficiente para tomar decisão. Você não tem que buscar a perfeição, você tem que se sentir seguro do que está fazendo. E esse aspecto é o mais importante. Agora, quando se fala assim, a gente recebeu essa pergunta várias vezes, eu digo, a quantidade de dados depende. É uma pergunta que tem muitas respostas. Se eu tenho realmente a necessidade de saber como estão as filiais de uma empresa e quero comparar, talvez eu precise do dado de todas as filiais. Mas se eu estou fazendo uma análise sobre, por exemplo, a satisfação da equipe, qualquer número acima de 30 pessoas já me dá uma representatividade boa. Tanto que os estatísticos até têm um fator de correção. Quando a fórmula vai usar menos de 30 elementos na amostra, ele põe uma correçãozinha lá, porque o 30 para eles é uma espécie de número mágico. É claro que quando se faz a amostra, você precisa ser muito cuidadoso na seleção de quais são os elementos da amostra. Você tem que ter, de repente, um representante ou 2 de cada área, esse tipo de coisa. E quando você vai avaliar, por exemplo, o sucesso de uma modificação que você fez no processo, você vai olhar em uma sequência de dados. Aí, com 5 pontos, por exemplo, o resultado de 5 meses,
normalmente você já tem condição de avaliar se você conseguiu um resultado efetivo de melhor ou se aquilo que você fez não ajudou em nada ou ajudou ou pode até piorar. Então, dependendo do objetivo da análise, o tamanho da amostra, a quantidade de números que se precisa, varia bastante. O turnover esteja alto nos primeiros 90 dias de empresa. A rotatividade esteja muito grande. Você já mediu esse dado. Aí, de repente, você faz 5 mudanças. Aumenta o número de pessoas a serem entrevistadas, aumenta o número de entrevistadores, aumenta a quantidade de tempo da entrevista, aumenta o número de testes. Bom, vou pegar esses 4 aqui só. Aí, o turnover caiu. Aí você vai fazer o quê? Que medida você vai sugerir? Não sei qual desses fatores contribuiu. Algum pode ter até agido no sentido contrário. No sentido contrário, esse é o recado que eu passo, né, que a minha experiência de consultor me levou também a isso. Faça uma coisa de cada vez. Por exemplo, esses 4 fatores que eu coloquei, talvez aumentar o número de entrevistadores seja um fator que esteja jogando contra. Mas como eu não sei o que é que deu certo, eu vou botar tudo para fazer. Se eu fizer uma de cada vez, eu vou sentir qual realmente foi efetivo. E aí, quando a gente diz fazer uma de cada vez, tem que dar um tempo para amadurecer. Por isso que eu falei naqueles 5 pontos consecutivos. Quer dizer, eu vou ver a retenção 90 dias, que é a que mediria o sucesso dessa ação, desse processo de recrutamento e seleção, durante 5 meses. Daí eu faço uma segunda mudança, avalio depois de 5 meses. E então, depois de algum tempo, infelizmente, as coisas não são tão rápidas quanto às vezes a gente gostaria, mas é uma forma segura de progredir, porque uma vez que se identificou realmente o que dá resultado, se incorpora isso ao processo e continua buscando outras melhorias. Coisa bem interessante, professor. Essa é a forma como a gente tem trabalhado até hoje, quando trabalha bem, claro. Mas as novas tecnologias de informação permitem até fazer as 4 mexidas ao mesmo tempo, ou 5 mexidas ao mesmo tempo, quando se usa esses instrumentos mais sofisticados de Big Data, inteligência artificial, e isso exige, naturalmente, que tenha um volume muito grande de informações. Por exemplo, se eu vou fazer 100 admissões por ano, eu não vou conseguir fazer uma avaliação, a não ser que eu faça sequencial. Agora, se eu faço 10.000 contratações, eu posso botar esses dados dentro de um computador e o computador vai olhar tantos números que ele vai poder dizer qual foi a coisa que influenciou mais positivamente. Então, uma grande mudança aí no RH, o RH faz People Analytics de longa data, é justamente a inclusão dessas novas ferramentas como Big Data, como inteligência artificial, internet das coisas. Isso é que está mudando a forma do RH poder fazer essas análises, além desses indicadores que são o jeito mais tradicional com que a gente sempre trabalhou. Mais ou menos eu até falei sobre esse assunto quando eu falei sobre o retorno sobre o investimento, o ROI, em ações de treinamento e desenvolvimento. Você tem que usar dados para ver se realmente aconteceu ou não o retorno. Eu mencionei isso no vídeo, uma coisa que realmente me deixa preocupado. Como você falou, usar inteligência artificial, se você tiver o número de 10.000 admissões, vale a pena porque tem um custo isso. Então, numa empresa que nunca trabalhou com People Analytics, uma empresa de pequena para médio porte, dá para começar a trabalhar, se acostumar com isso, usando o Excel, por exemplo, ferramentas como Excel, planilhas como Excel? Com certeza, porque na verdade, People Analytics é um conceito, é um jeito de trabalhar. Então, você pode fazer isso com ferramentas sofisticadas ou ferramentas mais simples. A forma de pensar é que tem que mudar. Hoje, muitos gerentes de RH, por exemplo, têm intuitivamente a noção de que quando contrata pessoas que moram mais longe da empresa, vão ter uma rotatividade mais alta influenciada por essas pessoas. Se você coloca numa planilha a distância de moradia das pessoas e depois acompanha nessa mesma planilha quem saiu 3 meses, quem saiu com 6 meses, você pode ir brincando com a planilha, só fazendo aí umas classificações, identificar se isto é real ou não, porque certamente isso é real, mas em alguns lugares, talvez na tua empresa não seja. Então, você, na verdade, para trabalhar com People Analytics, você faz hipóteses, se imagina que determinado fato é uma realidade baseado na tua intuição e, botando numa planilha Excel,
ou em um equipamento mais sofisticado, você vai verificar se isso é verdade. Uma coisa bem interessante, o Pablo Picasso, que não gostava muito de tecnologia, ele dizia: computadores são inúteis, eles só respondem perguntas. E é exatamente isso. No RH, quem tem que fazer a pergunta inteligente que faz realmente o People Analytics funcionar, é o profissional de RH. Com a ajuda de especialistas em informática, busca-se, no meio dos dados que ele fornece, que estão disponíveis, a resposta para essa pergunta. Então, se você não faz uma pergunta adequada, você acaba não podendo tirar partido dos recursos. Não é a tecnologia que é importante, realmente é o jeito de pensar e trazer essa vivência do profissional de RH para a realidade dos números. Agora, aí vai existir um problema de comunicação. Esse é um ponto que talvez a gente deva conversar depois mais. Você deu esse exemplo que você falou, eu até mencionei numa das aulas, solteiro, casado, só para brincar um pouquinho com os dados, para você começar a aprender a medir, né? Se mora perto, mora longe, quanto tempo fica na empresa, quanto tempo sai, se casados demoram mais na empresa, solteiros, número de dependentes, um exemplo que eu dei na última aula sobre esse assunto, na última ou penúltima, agora não me lembro mais direito, porque pessoas precisam se acostumar a mexer com dados, a entender isso. E por falar em dados, uma coisa que me preocupa um pouco, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados da Pessoa, LGPD. Como é que fica o RH tendo coletado essas informações, essa quantidade de dados, frente a essa lei? O que você poderia falar para a gente? Na verdade, é uma situação bem complexa, porque envolve não só legislação, mas envolve também ética. Por exemplo, usando como referência essa história que nós contamos há pouco, de marcar onde a pessoa mora, porque nós estamos preocupados com a distância. Muitas empresas nos Estados Unidos não podem colocar isso na análise porque é ilegal, porque tira a tal da oportunidade igual. Porque como existem bairros latinos, os bairros hispânicos, os bairros de negros, se você coloca essa informação de onde a pessoa mora, você já está criando a possibilidade de um viés que desfavorece uma minoria. Então, o RH precisa estar muito atento às possibilidades de cometer um erro, de inserir nos sistemas de People Analytics esses vieses. Está fazendo análise de volumes grandes de dados para fazer People Analytics, e a gente usa recursos, por exemplo, de inteligência artificial. O computador aprende com as informações que são fornecidas para ele. Então, se o histórico da empresa é de ter, por exemplo, diretores que são homens brancos de meia idade, o computador vai receber essas informações, vai processar e vai chegar à conclusão que, para ser diretor da empresa, essas coisas são pré-requisitos. E o dia que ele for ajudar o RH a escolher um novo diretor, ele vai usar essas referências. E então ele vai o quê? Repetir um viés. Então a gente diz, não, é melhor que o computador faça os processos seletivos porque é um negócio mais inocente, com menos tendência. Depende. Se ele for ensinado errado, é que nem criança. Você ensinou de pequeno errado, ele grande vai ser um sujeito que faz as coisas errado. Então, a importância do RH se envolver nesses processos e conhecer, pelo menos um pouco, como funciona, serve para que ele dialogue com o pessoal de tecnologia e consiga passar esse tipo de preocupação ou evitar que esse tipo de problema venha a acontecer. Mas, voltando à LGPD, hoje o RH tem uma quantidade muito grande de informações de cada uma das pessoas. Quando ele começar a trabalhar de forma mais efetiva com o People Analytics, ele vai acrescentar mais informações das pessoas. Por exemplo, ele vai começar a acompanhar, através dos sistemas informatizados, se a pessoa está atualizando o currículo no LinkedIn, não está atualizando o currículo, se está entrando em sites de relocação, tudo isso, esses sistemas computadorizados são capazes de fazer com esses mais sofisticados de People Analytics. E essas informações começam a entrar no computador da empresa. Isto pode ser ilegal e também, se vazar ou for usado para uma destinação diferente da prevista, pode significar uma multa muito pesada para a empresa. Então, a Lei Geral de Proteção dos Dados é uma legislação que existe no mundo inteiro, não com esse nome, mas ela se disseminou bastante recentemente. E, então, no Brasil, ela impõe regras bastante restritas no qual é o cuidado que se tem com as informações. Então, cada informação que você guarda no computador ou guarda no sistema, você precisa não só ter uma autorização do dono da informação, mas também precisa ter
um ok sobre quais os usos que vão ser feitos ou que podem ser feitos com essa informação. A lei é bem trabalhada, de maneira que, digamos, o empregado não pode recusar dar determinadas informações que são essenciais, por exemplo, para administrar o vínculo empregatício, mas ele vai poder questionar a entrada de alguns dados que ele acha que pode vir a prejudicá-lo, por exemplo, numa análise feita por People Analytics. Muito importante essa parte ética, afinal, eu sou professor de ética, né? Então, para mim, fundamental trabalhar com isso. Cuidado com essas informações e o que fazer com essas informações e cuidado com os dados. Conforme o Dorian falou, se você coloca dados que dão uma certa característica, todo mundo, se o computador for ser mais utilizado no processo seletivo, ele vai indicar quem tem as mesmas características e quem já está ocupando esses cargos. Características que, eventualmente, não são relevantes para o cargo. Vê bem a diferença, o que é relevante para o cargo e o que não é relevante para o cargo. Um cargo de diretor, por exemplo, é relevante a competência. De forma condizente. Né? Se ele é homem, mulher, preto, branco, amarelo, qualquer cor que seja, qualquer raça que tenha, que seja, não interessa. O que interessa é a competência e outros dados relativos a isso, assim como outros cargos, né? Então, nós vimos também os cuidados com a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu queria deixar para você aí, Dória, as suas considerações, o que é mais que você gostaria de falar, que você acha que seja importante para o pessoal de RH? Talvez até seja meio irônico falar para o pessoal de RH o que eu gostaria de dizer, porque eles são talvez o pessoal mais sensível a isso. Mas o futuro da People Analytics na empresa, ele não depende muito de tecnologia, ele depende principalmente de pessoas. Então, hardware, software, essas coisas a gente compra com relativa facilidade, contrata como serviço, você não precisa necessariamente ter o computador com as informações, com os programas na própria empresa. Né? O que você não tem como evitar contar com na própria empresa é gente qualificada para, no mínimo, dialogar com o pessoal de tecnologia e fazer as perguntas certas, as perguntas que interessam à organização e fazer essa análise criteriosa de como as informações estão sendo analisadas para evitar os problemas éticos, os problemas de viés e os resultados que não atendem à conveniência, à necessidade da organização. Então, o ponto-chave para o pessoal de RH é até positivo. Na People Analytics, interessa gente. Gente é o mais importante. Perfeito, Dora. Eu quero agradecer e quero comunicar que eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço da Bachmann e Associados para vocês terem mais informações. E se vocês se inscreverem no site da Bachmann, vocês vão receber newsletter e são informações importantes e relevantes para o que você esteja buscando. Dorian, muito obrigado pela entrevista. Estou à disposição para qualquer momento, se você quiser falar novamente, é só avisar que a gente fala. Muito obrigado. Um abraço para você. Eu agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Tchau. E lembrando sempre, pessoal, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ajude que nós possamos continuar compartilhando conhecimentos para mais e mais pessoas e também marque a opção todas para ser lembrado das postagens que ainda vão ocorrer. Muito obrigado, pessoal. Até lá.